A regra do sangue. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o estudo do livro A Luz de Hebreus, de um dos seus artigos, que fala de contaminação, purificação e Hebreus 9, 23. E agora nós estamos falando de uma sessão que demonstra, a importância da questão do sangue na argumentação, especialmente dos capítulos 9 a 10, ok? Então, William Johnson escreve o seguinte: temos visto nesse artigo que sangue é o tema central da argumentação teológica de Hebreus capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso 18. O sangue superior de Cristo, mais eficaz que todos os sacrifícios, capaz de nos purificar do pecado e prover acesso à presença de Deus. Esta é a ênfase do autor. Então, basicamente, nós temos aqui a questão de que o sangue é o grande argumento teológico, especialmente desta seção do capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso 18. Inclusive, essa é uma questão que você pode mesmo ver por si mesmo, Pega, dá uma olhadinha, lê o capítulo 9 e 10 inteiro, dá uma olhada, na percepção de que o sangue é extremamente importante dentro dessa seção da carta. E em resumo, a gente poderia dizer que a ideia de que o sangue de Cristo é superior a qualquer sacrifício de animais do Antigo Testamento, e que é o sangue de Cristo que nos purifica do pecado, e que é o sangue de Cristo que nos dá acesso à presença de Deus, isso é a argumentação primordial, é a ênfase do autor da carta aos Hebreus, ok? Então aí o nosso amigo William Johnson continua dizendo o seguinte: é importante discernir o papel essencial do sangue no raciocínio, para que não se enfatize demais o dia da expiação. Há 3 referências evidentes ao dia da expiação nestes capítulos, mas elas fazem parte da argumentação maior relativa ao sacrifício. Encontramos menções aos sacrifícios diários, ao sacrifício da novilha, os sacrifícios da consagração da aliança com Israel e os demais sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado. Então, uma coisa importante de vocês entenderem aqui a respeito das intenções do William Johnson é deixar claro que, apesar de existirem referências ao dia da expiação em Hebreus 9, verso 7, em Hebreus 9, verso 25, e em Hebreus 10, verso 3, todos falando do dia da expiação lá no santuário terrestre, o mais importante a respeito da argumentação sobre o sangue nesta sessão não é a gente simplesmente se focar na questão do dia da expiação, de quando que acontece a purificação e etc., que foi o tema do que eu falei no vídeo anterior. Mas é a gente entender o sangue de Jesus Cristo como contrapondo toda essa ampla gama de sacrifícios. Sacrifícios que eram feitos todos os dias, tinha lá o sacrifício de uma novilha, os sacrifícios que Moisés realizou lá na consagração da aliança e aspergiu sobre o livro, sobre o santuário, sobre os utensílios, sobre o povo, etc. E também todo tipo de sacrifício, oferta, holocausto e oblação que eram feitos comumente no ritual do santuário terrestre. Então o ponto é colocar o sangue de Cristo em contraste com tudo isso, para querer dizer que o sangue de Cristo é superior, é verdadeiramente eficaz, que unicamente pode nos purificar do pecado e nos dar acesso à presença de Deus. Aí ele diz o seguinte: enfatizamos, a intenção do autor não é mostrar que o Calvário é o antitipo do dia da expiação do Antigo Testamento, mas que o Calvário é o antitipo de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Não devemos confundir a função do sacrifício com o tempo. Isso aqui é uma coisa importante, porque veja, quando o Adventismo começou a se aprofundar nas compreensões a respeito do santuário, muitas interpretações concorrentes surgiram para tentar fazer sentido aí a questão da teologia bíblica do santuário de uma forma geral. E aí as comparações entre o ritual do Antigo Testamento e aquilo que Jesus realiza na cruz e aquilo que pertence ao Novo Testamento. Inclusive essa, vamos pensar assim, relação entre Antigo e Novo Testamento, é uma das questões mais complexas de toda a teologia bíblica e lida com inúmeras, talvez até infinitas questões
em relação ao que permanece vigente do Antigo Testamento no Novo, sim, não, e o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e etc. Tudo isso é muito interessante. E essa questão, vamos pensar assim, de um antitipo do dia da expiação ou dos sacrifícios de uma forma geral, é uma destas questões que a gente poderia trabalhar. Então algumas pessoas podem querer dizer que é o seguinte, que lá no Calvário, quando Jesus morreu sobre a cruz e derramou o seu sangue, ali estava cumprido o antitipo do dia da expiação. E poderia usar Hebreus 9:10 para tentar argumentar nesta direção. É para contrapor a esta argumentação que o William Johnson está deixando bem claro, que a intenção do autor do livro de Hebreus não é dizer que o Calvário é o antitipo do dia da expiação, mas que o Calvário é o antitipo de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, ok? Ele não está entrando no mérito se, vamos pensar assim, a cruz do Calvário é o dia da expiação antitípico, de maneira que ali está purificado o santuário nos termos, né, da purificação do santuário em Levítico 16. Essa é a questão primordial que o William Johnson está trabalhando aqui. E aí ele explica no último parágrafo desta sessão dizendo o seguinte: esse assunto é importante em debates atuais entre adventistas, visto que alguns têm buscado injetar aspectos temporais na interpretação de Hebreus, em nossa opinião, de uma maneira injustificada. Em Hebreus, o tempo entra na argumentação somente a um respeito, que no Calvário Deus proveu a única, autossuficiente resposta para o pecado. Ponto. Mas Hebreus não trata do tempo da purificação do santuário celestial ou do julgamento, por exemplo, em Hebreus 9:23. Então o que acontece? Existem opiniões divergentes entre os próprios adventistas a respeito de todas essas questões. Alguns adventistas estão procurando encontrar elementos temporais que possam justificar ou refutar a noção clássica e tradicional do adventismo a respeito de 1844. E William Johnson está dizendo que esse não é um ponto trabalhado na teologia de Hebreus. O ponto temporal único que está colocado na carta aos Hebreus é que lá na cruz Deus resolveu o problema do pecado. Como que isso é aplicado posteriormente? Como que o santuário é purificado de uma forma antitípica em relação lá à purificação do santuário em Levítico 16? Não é um ponto trabalhado em Hebreus, de maneira que a partir do livro de Hebreus nós não temos como estabelecer uma data para a purificação do santuário, nem na cruz, nem na ascensão, nem em 1844, nem em nenhuma outra data, porque o propósito do autor de Hebreus não foi nos conceder uma data, como a gente deixou claro no vídeo passado. Isso é importante diante destas polêmicas, mesmo entre adventistas e também de outros cristãos que não são adventistas, que às vezes buscam elementos para tentar negar a fé adventista em relação ao movimento de 1844 e ao surgimento da igreja adventista e etc. E o único ponto a ser enfatizado aqui é que o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário não é, na carta aos Hebreus, um antitipo do dia da expiação de Levítico 16, sendo, entretanto, um antitipo de qualquer sacrifício do Antigo Testamento, de maneira que a partir da cruz não faz mais sentido sacrificar animais, porque aqueles animais sacrificados eram somente símbolo, sombras e figuras de coisas que envolviam questões muito mais elevadas. E aí é o sangue de Cristo que realmente pode nos purificar do pecado e nos dar acesso à salvação e à presença de Deus.